Há momentos em que a vida parece girar em círculos. Você ora, promete, recomeça, mas os mesmos padrões voltam, as mesmas pessoas, as mesmas dores. E então você começa a se perguntar, por que nada muda? Foi para pessoas exatamente assim que Paulo escreveu sobre metanoia, a verdadeira conversão. Porque Paulo entendeu o que a maioria ainda não entendeu. Deus não começa mudando o que está fora. Ele começa mudando o que está dentro. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa frase é a fundação da fé madura e também o segredo da verdadeira conversão. Porque converter-se não é mudar de religião, é mudar de natureza. É permitir que o Espírito refaça a estrutura da consciência, o modo de sentir, reagir, desejar e interpretar a vida. A maioria quer um milagre fora, mas não quer ser um milagre dentro. Querem que Deus tire o deserto, mas não que Ele revele o que o deserto está ensinando. Querem que Ele resolva o problema, mas não que Ele revele o propósito por trás dele. Mas Paulo descobre algo extraordinário. O poder de Deus não começa no ambiente, começa na mente. Quando a mente é transformada, a realidade responde. Quando o interior muda, o exterior se reorganiza. Porque o mundo é espelho, ele reflete o que está dominando o coração. Não vos conformeis com este mundo. Essa é a primeira etapa da conversão, romper com a forma mental antiga. A palavra conformar vem do grego suschematizo, significa literalmente tomar a forma de algo. Ou seja, Paulo está dizendo, não assumam a forma daquilo que vos cerca, não repitam o medo coletivo, não pensem como o mundo pensa, porque enquanto a mente estiver moldada pelo exterior, o interior continuará aprisionado. O mundo ensina, mude sua aparência, mude sua rotina, mude suas companhias, mas Paulo ensina, mude sua consciência. Porque a vida não se transforma pela superfície, mas pela raiz, e a raiz está na mente, onde nascem os pensamentos que definem toda a direção da alma. Quem pensa como Saulo nunca experimentará a paz de Paulo, porque o que separava um do outro não era apenas um nome, era um modo de pensar. Um vivia reagindo à lei, o outro respondendo à graça. Um vivia pela razão, o outro pela revelação. Um tentava controlar Deus, o outro aprendeu a se render a Ele. Essa é a verdadeira conversão, a troca de controle pela confiança. É quando você entende que o Evangelho não é sobre o que você pode fazer por Deus, mas sobre o que Deus quer fazer em você. E Ele não faz isso com barulho, Ele faz com colapso. Foi por isso que Saulo caiu do cavalo. A queda não foi punição, foi intervenção. Deus precisou derrubar o homem que vivia na mente errada para levantar um novo homem com a mente certa. A cegueira de 3 dias foi o tempo exato que Deus precisou para reconfigurar o sistema espiritual de Saulo, apagar a mente velha e instalar a nova. E quando ele abre os olhos novamente, não é apenas um homem que enxerga, é uma mente que desperta. É um espírito que entende que tudo o que acontece fora é consequência do que já mudou dentro. Paulo percebeu que a verdadeira conversão não é Deus mudando o mundo, é Deus mudando a forma como você o enxerga. E a partir dessa nova visão, tudo começa a responder diferente. A mesma vida, o mesmo cenário, mas um novo olhar. E é o novo olhar que liberta. Porque quando a mente muda, o sofrimento ganha propósito, a solidão ganha sentido e até o silêncio se torna voz. O homem carnal quer milagres, o homem espiritual quer entendimento. E é o entendimento que abre a porta para o verdadeiro milagre, a paz interior. Se essa mensagem falou ao seu espírito, escreva nos comentários: Senhor, muda o que há em mim antes de mudar o que está ao meu redor. Se você sente que Deus está te chamando para uma mudança mais profunda, não apenas de comportamento, mas de consciência, então este é o seu próximo passo. No meu e-book, O Poder de Dominar Sua Própria Mente, eu compartilho os princípios espirituais e psicológicos que transformaram a forma como vejo a fé, a dor e o propósito.
Ele é um guia para quem quer viver a metanoia de forma prática, entender como Deus trabalha na mente antes de agir na vida, e descobrir como alinhar pensamento, emoção e espírito para viver em paz com o que antes te fazia sofrer. Você pode acessar o e-book agora pelo link na descrição. A verdadeira conversão não acontece quando tudo começa a dar certo. Ela começa quando tudo começa a desmoronar. Deus nunca reconstrói sobre terreno ocupado. Antes de edificar uma nova mente, Ele precisa derrubar os alicerces da velha, e é por isso que o primeiro passo da transformação é, quase sempre, um colapso. Quando Saulo caiu no caminho de Damasco, ele não perdeu apenas a visão, ele perdeu o controle. Deus o levou ao ponto exato onde nenhum raciocínio, status ou argumento humano poderia sustentá-lo. 3 dias de escuridão, 3 dias de silêncio, 3 dias onde o velho homem desapareceu para que o novo pudesse nascer. Essa é a anatomia da verdadeira conversão. Deus desestrutura para reestruturar. E é aqui que a maioria desiste. Porque o ego não suporta o silêncio de Deus. O velho eu acredita que, se Deus está calado, é porque o abandonou. Mas Paulo entendeu. O silêncio não é ausência, é cirurgia. É o som de Deus reconstruindo o que o ruído do mundo havia distorcido. A crise não é o fim, é o ventre. O deserto não é punição, é escola. Deus não está te punindo quando tira as muletas. Ele está te ensinando a andar com as próprias pernas da fé. E até a cegueira pode ser parte do plano se for o único jeito de te ensinar a enxergar de dentro. O problema é que queremos ser transformados sem sermos confrontados. Mas a mente não se renova sem desconforto. Toda metanoia começa com uma dor. A dor de perceber que o que te trouxe até aqui já não serve para te levar adiante. Deus começa a mostrar que alguns pensamentos, sentimentos e padrões que pareciam parte de você, na verdade, eram apenas prisões disfarçadas de identidade. Quando Paulo diz, já não sou eu quem vivo, ele está dizendo, o velho eu precisou morrer para que o novo pudesse viver. E essa morte não é simbólica, é emocional, espiritual e às vezes social. Deus vai desconectar você de lugares, pessoas e hábitos que ainda alimentam a mente que Ele quer transformar. E quando isso acontece, o vazio chega. Mas esse vazio é sagrado. É o espaço onde Deus começa a construir um novo em silêncio. É nesse espaço que você aprende o que é fé real. Porque a fé não é acreditar quando tudo faz sentido. É continuar andando, mesmo quando você não enxerga nada. Foi exatamente assim com Paulo. Ele caminhou cego até a casa de Ananias. Deus não mostrou o mapa, mostrou apenas o próximo passo. E é assim que a conversão acontece. Deus te tira da rota da certeza para te colocar na estrada da confiança. Você quer que Ele te mostre o destino, mas Ele só te mostra o caminho. Porque se Ele mostrasse o destino agora, o velho eu tentaria chegar lá com a mente antiga. E a mente antiga não cabe no novo propósito. É por isso que Deus te quebra. Não para te humilhar, mas para te alinhar. Não para te punir, mas para te purificar. Não para tirar algo de você, mas para te libertar de tudo o que te impedia de ser você em plenitude. A dor, no processo da metanoia, é a prova de que Deus está perto. Porque Ele só corrige o que ainda tem valor. E Ele só poda aquilo que ainda tem vida. Paulo saiu de Damasco com a mesma aparência, mas com a mente completamente nova. Ele não apenas viu uma luz, ele se tornou luz. E esse é o verdadeiro sinal da conversão. O mundo pode continuar o mesmo, mas você já não enxerga com os mesmos olhos. Você para de ver inimigos e começa a enxergar processos. Para de ver perdas e começa a enxergar lições. Para de pedir fuga e começa a pedir propósito. Esse é o momento em que Deus troca o desespero pela compreensão. Você entende que as quedas não foram castigos, foram degraus. Que as demoras não foram atrasos, foram treinamentos. E que a escuridão não foi abandono, foi incubação. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Paulo não escreveu isso de uma teoria. Ele escreveu de uma ferida curada.
porque ele viveu o que a maioria tenta evitar: o colapso da velha mente. E foi ali, quando tudo fora parecia perdido, que tudo dentro começou a ser encontrado. Deus não quer que você apenas creia nele. Ele quer que você pense como ele. E para isso, ele precisará destruir a estrutura mental que o medo construiu, para edificar o templo da consciência espiritual. Esse é o verdadeiro arrependimento. Não chorar pelo que fez, mas mudar o modo de pensar que te levou a fazer. A conversão é, antes de tudo, uma revolução interior. E até que essa revolução aconteça, nada fora muda de verdade. Porque tudo o que acontece no mundo é reflexo da mente que o interpreta. A mudança não começa quando Deus abre uma porta. Ela começa quando você entende por que aquela porta estava fechada. Escreva nos comentários: Senhor, usa a dor para me ensinar a ver como tu vês. Manter a mente renovada é mais difícil do que tê-la transformada uma vez. Porque a conversão não é um evento, é uma escolha diária. É acordar todos os dias e decidir não voltar para o velho eu. Decidir não reagir como antes, não responder como antes, não pensar como antes. E essa é a parte que mais dói: sustentar o novo enquanto o velho ainda chama. Porque o velho eu não morre em silêncio, ele sussurra. Ele tenta convencer você de que mudar foi um erro, que antes era mais fácil, mais confortável, mais previsível. Mas o que era confortável te prendia. O que era previsível te matava por dentro. E o que era fácil te afastava do propósito. Paulo entendeu isso profundamente. Depois do encontro com Cristo, ele não ganhou um palco, ele ganhou uma cruz. Não recebeu aplausos, recebeu prisões. E ainda assim, mesmo acorrentado, ele dizia: Alegrai-vos sempre no Senhor. Essa é a prova da conversão verdadeira. O mundo pode te aprisionar por fora, mas já não pode te prender por dentro. A mente que foi transformada se torna invencível, porque já não depende das circunstâncias para ter paz. A mente natural reage à dor. A mente espiritual responde com um propósito. Paulo descobriu um segredo que a maioria ainda busca. A paz não é ausência de guerra, é domínio dentro dela. E é isso que sustenta o convertido quando tudo volta a balançar. Porque ele não vive de emoções, vive de convicção. A velha mente precisava de sinais, a nova mente vive pela fé. Por isso Paulo disse: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu. O verbo é o coração da metanoia. Ninguém nasce pronto para permanecer. A constância é o fruto da maturidade espiritual. E a maturidade espiritual é o fruto da mente renovada. Quando a mente é curada, o caos não tem mais poder. Você continua sentindo, mas já não se desespera. Você continua caindo, mas já não desiste, porque sabe que o que está sendo testado não é sua força, é sua fé. A verdadeira conversão é o momento em que Deus te ensina a viver de dentro para fora. E o que antes te desestabilizava, agora te educa. O que antes te paralisava, agora te prepara. O que antes te ofendia, agora te lapida. A mente transformada enxerga o mesmo mundo, mas com outra lente. E essa lente é a consciência espiritual, o entendimento de que tudo o que acontece é permitido para te ensinar a pensar como Cristo pensa. É por isso que Paulo disse: temos a mente de Cristo. Isso não significa perfeição, significa governo interno. É o estado em que o espírito passa a liderar e o ego aprende a obedecer. Onde antes havia reação, agora há discernimento. Onde antes havia impulsividade, agora há sabedoria.
Mas essa nova mente precisa ser alimentada. E Deus não alimenta com conforto, mas com propósito. Cada crise é um lembrete de que você ainda está sendo moldado. Cada silêncio, um convite para voltar ao centro. Cada frustração, uma chance de exercitar a visão espiritual. A metanoia não te faz escapar do mundo, te faz enfrentar o mundo com outra consciência. E quando essa consciência se torna constante, nada de fora pode roubar o que foi plantado dentro. Paulo sabia que o mundo não mudaria. Governos cairiam, impérios se ergueriam, prisões continuariam frias, mas dentro dele havia um reino que não podia ser abalado. Ele descobriu o segredo da liberdade. Quando o Espírito governa, o caos obedece. É por isso que ele podia escrever cartas de esperança em meio à dor, porque ele já não escrevia de um corpo preso, mas de uma mente livre. A prisão era externa, o paraíso interno. E esse é o chamado da conversão real. Permanecer renovado, mesmo quando tudo tenta te puxar de volta. É continuar vendo o invisível quando o visível parece impossível. É continuar crendo quando a lógica grita que não faz sentido. É continuar amando quando o mundo te ensina a se proteger. Deus não quer que você apenas experimente a metanoia. Ele quer que você viva nela. Dia após dia, pensamento após pensamento, escolha após escolha. Porque enquanto o mundo muda com o tempo, o convertido muda com a consciência. E essa é a diferença entre o religioso e o transformado. O religioso espera que Deus o tire do deserto. O transformado aprende a florescer dentro dele. Escreva nos comentários: Senhor, me ensina a permanecer na mente renovada. Chega um ponto na jornada espiritual em que a luta cessa. Não porque o mundo tenha parado de te testar, mas porque a tua mente aprendeu a descansar, mesmo em meio à guerra. Esse é o ápice da conversão. Quando o que antes era batalha se torna comunhão. Quando o que antes era desespero se transforma em discernimento. Quando a alma entende, finalmente, que o poder de Deus não se manifesta mudando o exterior, mas reinando sobre o interior. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Essa é a declaração de quem passou por todos os estágios da metanoia. Paulo não está falando de religião, está falando de identidade espiritual. O eu que reagia, julgava, temia e tentava controlar, morreu. E em seu lugar nasceu um novo estado de consciência, guiado pelo Espírito. Essa é a mente de Cristo, o lugar onde a fé governa, o medo se cala e o propósito permanece. A verdadeira conversão termina quando você entende que Deus não quer te mudar para que o mundo melhore. Ele quer te mudar para que você suporte o mundo sem se perder. Porque a mente transformada não foge da dor, ela atravessa a dor. Ela não precisa que tudo esteja bem para permanecer em paz. Ela sabe que paz não é ausência de tempestade, é presença de Cristo dentro dela. Paulo aprendeu que o segredo da vida espiritual não está em pedir menos lutas, mas em ter mais luz, porque a luz não muda o deserto, mas muda a forma como você o enxerga. E quando a mente é iluminada, o que antes era confusão se torna propósito, e o que antes era dor se torna revelação. O mundo continua barulhento, injusto, caótico, mas dentro da mente convertida há silêncio, há ordem, há um trono, e nele Cristo reina. É nesse ponto que você entende que a verdadeira liberdade não está em fazer o que quer, mas em querer o que é certo. Não está em seguir seus impulsos, mas em seguir o Espírito. A mente antiga buscava poder, a mente de Cristo busca presença, porque o poder muda as circunstâncias, mas a presença muda consciências. Paulo viveu o resto da vida sendo provado, mas nunca mais foi o mesmo. Ele entendeu que a conversão não é o fim da jornada, é o início da comunhão. E a comunhão é o estado onde o humano e o divino se encontram, onde a mente deixa de lutar contra Deus e começa a fluir com Ele. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Agora essa frase deixa de ser uma instrução e se torna um modo de existir. A conversão verdadeira é viver continuamente nessa renovação.
É permitir que o Espírito reescreva todos os dias o que o medo tenta apagar. É acordar e dizer: Senhor, muda o que ainda não está alinhado. Porque a metanoia não é uma lembrança, é um movimento constante. Quando a mente se renova, a vida deixa de ser uma sequência de imprevistos e passa a ser uma sucessão de propósitos. Você começa a enxergar o que o Espírito queria te ensinar desde o início. Nada muda fora, até que algo mude dentro. Porque o que está fora é reflexo, o que está dentro é a fonte. E se a fonte está limpa, o rio flui puro. Se a mente está curada, a vida começa a florescer. E se Cristo está dentro, nada de fora pode te desestabilizar. Paulo aprendeu isso e nos deixou o maior legado. A fé não é emoção, é consciência desperta. Não é fuga, é enraizamento. Não é religião, é reconexão. E essa reconexão é o verdadeiro milagre da conversão. Quando o Espírito habita plenamente em você, não há mais separação entre a oração e a vida. Cada gesto é comunhão. Cada respiração é adoração. Cada silêncio é resposta. E cada pensamento é uma semente do reino sendo plantada na sua mente. Esse é o estado da mente de Cristo, o descanso depois da guerra, a sabedoria depois da dor, a paz depois da rendição. E quando você chega aqui, entende que Deus nunca quis apenas mudar as tuas circunstâncias. Ele sempre quis te mudar, para que nada mais tivesse poder de te dominar. O que antes te paralisava, agora te ensina. O que antes te feriu, agora te fortalece. E o que antes parecia o fim, agora é apenas o início de uma nova forma de existir. Porque quando algo muda dentro, tudo fora começa a responder. E é assim que Deus transforma o mundo, através das mentes que Ele cura. Pensamentos, curando emoções, vivendo com propósito. Acesse agora o e-book O Poder de Dominar Sua Própria Mente. Porque a metanoia começa quando você entende que Deus não muda a sua vida enquanto você insiste em pensar como o velho eu. Transforme sua mente. E o resto virá por consequência.